Estou contente que você está aqui nessa manhã. Pode se assentar. Maravilha esse louvor, muito abençoado, viu? Muito abençoado esse louvor. Muito abençoado esse louvor. Glória a Deus. Queridos, hoje eu vou ministrar uma palavra para vocês, intitulada assim, a chamada precede a vocação e a vocação precede a identidade. Então, e nós vamos falar uma grande pergunta: por que Deus nos escolheu? Porque nós sabemos que, conforme João capítulo 15, nós fomos escolhidos para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Então, para que fomos escolhidos, nós já sabemos, para dar frutos. Quem crê nessa palavra, diga amém. Mas por que Deus nos escolheu? Aí é outra questão. Para que nós já sabemos. Agora, por que nós fomos escolhidos? Né? De quem que é o propósito? É nosso ou é de Deus? Então, eu vou começar a mensagem hoje. Essa mensagem vai ser gravada para o pessoal à noite, porque essa mensagem eu vou dar ela em duas etapas. Primeira vez que eu faço isso. Então, a pregação de hoje de manhã não vai ser a mesma da noite, ela vai ser uma sequência. Pastor, por que você está fazendo isso? Porque Deus mandou fazer. E eu vou fazer, vou pregar essa mensagem em duas etapas, parte 1 e parte 2. Então, você que não vai vir no culto à noite, deveria vir. Se você gostar da mensagem, eu vou ter que me esforçar aqui. Mas se você não vier no culto à noite, vai estar sendo gravado online. Diga amém. Aí você pode assistir, para você entender todo o propósito dessa mensagem, tá bom? Então vamos começar. Lucas capítulo 5. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 5. É o nosso texto que a gente vai meditar sobre ele nessa manhã. Evangelho de Lucas capítulo 5. Diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão, repete essa frase comigo, aconteceu. Diga mais alto, aconteceu. Porque eu quero que você grave, e se você puder riscar na sua Bíblia, se você puder anotar, isso aqui é uma chave para você entender esse texto, tá bom? Aconteceu que ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Nazaré. Então olha só, todas as vezes que eu ler a palavra e pedir para você repetir uma frase, você pode anotar que essa frase é uma frase chave, para que a gente possa trazer uma exegese, uma interpretação para esse texto, amém? E viu dois barcos, por favor repita, e viu dois barcos. Diga mais alto. Viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Repita comigo: ensinava do barco as multidões. Novamente, ensinava do barco mais uma vez, ensinava do barco as multidões. Verso 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite, ou toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Repete comigo: sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes.
Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. E olha só, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Repete comigo: não temas. Mais alto: não temas, doravante serás pescador de homens. Alguém pode dizer um amém aí? E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Repete comigo: deixando tudo, o seguiram. Senhor, nós demos essa palavra que é viva, que é santa, que é poderosa, e nós pedimos que o Senhor traga revelação sobre esta palavra nas nossas vidas, porque queremos entender que a chamada precede a vocação, e a vocação precede e define a nossa identidade. Chamada, vocação e identidade. Pai, fala conosco nessa manhã sobre essa palavra, em nome de Jesus, amém. A Bíblia diz que esse texto é chamado de a pesca maravilhosa, e a palavra de Deus diz que Jesus então, ele se encontra pela primeira vez com Simão. Aqui eu não vou mencionar Pedro, porque ele não tem o nome de Pedro ainda. Ele é Simão Barjonas. Ele é Simão Barjonas. Simão Barjonas. Amém? Amém. A palavra Simão, a palavra no grego significa caniço, ou uma cana agitada. Simão, né? O ouvinte, uma cana agitada. E Barjonas, bar significa filho, né? Então Barjonas é cana agitada, filho de Jonas. Essa é a expressão do nome Simão Barjonas. Aqui ele não tem o nome de Pedro. Depois Deus vai mudar o destino dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu creio no que eu estou falando aqui nessa manhã. Deus hoje vai mudar o seu destino. O seu destino profético, o seu destino espiritual. A partir de hoje você vai ver coisas que você até então não via diante dos seus olhos. Eu estou declarando essa palavra em nome do Senhor Jesus. O seu nome vai ser mudado nessa manhã, porque o nome de Pedro, o nome de Simão foi mudado por causa dessa experiência. Ele começou a caminhar, começou a seguir o Senhor, e Jesus mudou o nome dele lá em Mateus capítulo 16. Ele teve uma revelação e Jesus falou: o seu nome não é mais Simão Barjonas, o seu nome agora é Pedro, que significa pequena rocha. De um caniço, de uma cana agitada, agora Pedro é mudado e é transformado numa rocha. Alguém que tem firmeza, alguém que tem sustento, alguém que as pessoas podem amparar as suas vidas, alguém em que as pessoas possam depender, alguém que possa ser um discipulador, alguém que possa ser um referencial nesta terra. Eu quero profetizar sobre a sua vida que Deus está mudando o seu nome hoje, de uma cana agitada, de uma pessoa ansiosa, de uma pessoa com medo, preocupada, para alguém firme, para alguém fiel, para alguém perseverante, para alguém maduro no Senhor. Quem crê, diga glória a Deus. Você pode dar um louvor ao Senhor e aplaudir a Deus. Deus vai mudar o seu destino hoje. O versículo 1 diz: aconteceu que
ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Aconteceu. Essa palavra acontecer no dicionário é uma palavra que indica tempo e espaço. Essa palavra é efeito de uma ação, de modo a alterar o sentido ou afetar algo ou alguém. Vou repetir, olha a chave desse texto, vou repetir. Está na primeira palavra do contexto. E a palavra é acontecer, é um verbo. Esse verbo significa tempo e espaço. Aconteceu num tempo e num espaço. Esse verbo, ele tem efeito de uma ação que vai alterar o sentido, afetar uma pessoa, afetar alguém. Ou seja, esse verbo está colocado no começo do contexto para que nós possamos entender que este verbo, que esta passagem vai mudar o destino de duas pessoas. Vai mudar o destino de duas pessoas. É o chamado para dois irmãos, Simão e André. Esses irmãos que vão ser depois apóstolos do Senhor, eles recebem o chamado de Deus, mas aconteceu. Fala para o seu irmão, aconteceu. Fala para ele, aconteceu. Fala para o irmão que está do seu lado assim, fala assim, um dia aconteceu alguma coisa na minha vida. Por isso eu e você estamos aqui nessa manhã louvando esse Deus maravilhoso, porque aconteceu que Deus mudou o nosso destino. Você pode aplaudir o Senhor, aconteceu. E quando acontece, é um efeito de uma ação que vai mudar o sentido e vai afetar algo ou alguém. Meu Deus do céu. Deixa eu falar algo para você nessa manhã. Puxa vida, eu estou como profeta de Deus aqui, com muita humildade. Eu quero dizer para você que alguma coisa vai acontecer com você hoje nesse culto, que vai afetar a sua vida, que vai afetar a circunstância ao seu derredor, que vai afetar a sua família, que vai afetar a sua vida espiritual, que vai afetar as suas finanças, que vai afetar a sua saúde. Se você entrou enfermo aqui, você vai sair curado, que vai afetar os seus pensamentos, que vai afetar os seus sonhos. Alguma coisa vai acontecer nessa manhã, nesse lugar. Olha, aconteceu que a Bíblia diz que Jesus viu 2 barcos. Quantos barcos Jesus viu? Num tempo, num espaço. O mais importante da nossa vida é a gente estar no tempo certo, na hora certa, no lugar certo, para que as coisas aconteçam. Vou repetir. Para que as coisas aconteçam, nós precisamos estar na hora certa, no lugar certo. Por isso você está aqui hoje. Você não entendeu ainda? Para que alguma coisa aconteça, que vai mudar a nossa história, que vai mudar o nosso rumo, você precisa estar na hora certa, no lugar certo. Por isso que Deus te trouxe aqui nesta manhã. Você entendeu o que eu falei? Então dá um glória a Deus mais alto aí. Diga assim: hora certa, lugar certo. Pastor Fernando, para que as coisas aconteçam na nossa vida, coisas que vão mudar, né? Que vão ter um efeito no futuro, nós precisamos estar no lugar certo. Porque se nós estivermos no lugar errado e na hora errada, não vai acontecer. Se você precisa estar num lugar e você não está naquele lugar que Deus ordenou que você estivesse, não vai acontecer nada. Uau! O que disse Jesus antes de ser assunto ao céu? Ficai em Jerusalém. Ficai em, diga, ficai em Jerusalém. De novo, ficai em, até que do alto sejais revestidos de poder. Para aqueles que estavam fora da esfera da cidade de Jerusalém, foram tomados de poder?
Não. Aconteceu alguma coisa com os 500, que eram 500 no início? Não. Mas aconteceu com 120. 120 que estavam no dia de Pentecostes em Jerusalém. A Bíblia diz que caiu fogo dos céus, eles foram queimados, foram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas. Aconteceu que naquele culto, naquela manhã de primícia, Deus mudou a história daqueles 120 pessoas em Atos capítulo 2. Porque quando acontece alguma coisa na nossa vida, não apenas acontece para a gente, mas acontece através de nós. Nós nos tornamos esses agentes para mudar destino de pessoas. Por exemplo, quantas pessoas foram salvas no dia de Pentecostes? No dia que aquelas 120 pessoas estavam no lugar certo, na hora certa, fazendo o que Deus queria que eles fizessem. Quase 3.000 pessoas se converteram ao Senhor. Você pode dizer um glória a Deus? Está vendo? Olha, pastor, a gente evangeliza às vezes no lugar errado e na hora errada. E a gente fala, cadê a colheita? Cadê os peixes? Quando existe um potencial do lugar certo na hora certa. Me dá a liberdade de falar isso, que acaba sendo uma sinergia, né? Algo assim que potencializa as forças, que todo o céu está, pastor, todo o céu está focado ali. Porque se você está no lugar certo, na hora certa, então coisas tremendas vão acontecer. Deixa eu falar algo para você, que muitas pessoas não entendem. A bênção, olha para cá, a bênção de Deus, ela é geográfica. Vou repetir. A bênção de Deus é geográfica. Se você estiver no lugar errado, na hora errada, você vai perder o mover. Por exemplo, esse culto nessa manhã, quem poderia estar aqui e não está, vai perder o mover de Deus, do que Deus está fazendo aqui hoje. A ministração de anjos, porque enquanto eu estou ministrando a palavra de Deus, há anjos do Senhor nesse lugar, se movendo para te abençoar, para abrir os seus olhos, para que você veja a realidade espiritual daquilo que Deus quer para o seu ministério, para o seu chamado, para a sua vida, porque você tem uma vocação. E eu te falo em nome do Senhor Jesus, ninguém vai roubar isso de você, porque nós estamos aqui nesta manhã para liberar o teu destino, para liberar o teu chamado, para liberar a tua vocação, para que você possa saber a sua identidade, porque eu sou, porque eu estou aqui. Deus tem uma missão para você. Lugar certo, hora certa, mover de Deus. Diga comigo, lugar certo, hora certa, mover de Deus. Conexões certas, na hora certa, no tempo certo, mover de Deus. Mover de Deus. Olha o que diz Salomão, Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Eclesiastes, capítulo 9, bota lá, versículo 11. Olha o que Salomão fala: o homem de maior sabedoria, nunca houve ninguém como Salomão, só Jesus, né? Porque Jesus, né? Não é que ele tinha sabedoria, ele é a sabedoria. Amém. Mas aqui, Salomão tinha a sabedoria, Jesus é a sabedoria. Vi ainda, debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio. Porque a pessoa pode ser rapidinha, né, pastor? Não, vamos fazer, vamos acontecer. E pode ser que, mesmo ela sendo rápida, imprimindo velocidade, ela não alcance a plenitude de Deus, daquilo que Deus tem para a vida dela. Não adianta você acelerar um processo, que muitas vezes Deus quer que você vá passo a passo, step by step, passo a passo. E às vezes o seu acelerar não vai resolver.
A sua ansiedade não vai resolver. Nem dos valentes. Não, a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por força e os que se esforçam se apoderarão dele. Você pode imprimir força, valentia, e que também não vai receber a plenitude. Por quê? A vitória não vem dos ligeiros nem dos valentes, nem tampouco dos sábios. Tem um monte de gente sábia aí, deprimido. Tem um monte de gente sábia que conhece muito, mas que está à deriva. Sim ou não? Você conhece gente inteligente que está sofrendo? Tem gente que é tão inteligente, mas muito inteligente, e não consegue levar a família, não consegue trazer unidade com a esposa, com o filho, não consegue. Então, nem ainda dos prudentes a riqueza, né? O pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Olha só o que diz o texto: tudo depende do que, irmãos? Do tempo e do acaso. Diga comigo: tudo depende do tempo. E diga: do acaso. O que é o acaso? É você estar na hora certa, estar no tempo certo, para que aconteça alguma coisa, como aconteceu que Deus mudou o destino aqui de Simão. Mas existe também lugar errado em hora errada. E quando acontece isso, as pessoas são pegas no laço do passarinheiro. Então, às vezes a pessoa está no lugar errado e na hora errada. Portanto, o segredo não é ser mais inteligente, não é ser mais rápido, não é ser mais prudente. O segredo é estar no lugar certo, na hora certa. E somente Deus pode coordenar essas circunstâncias ao nosso favor. Por exemplo, uma pessoa desempregada orou ao Senhor, ficou aos pés do Senhor e sai para passear no shopping, porque não tem nada para fazer. Encontra um antigo colega de escola, que agora é empresário, que está precisando de alguém para preencher uma vaga na sua empresa, que é justamente o cargo daquela pessoa. Dá um amém aí? O que é isso? A pessoa orou, ela saiu, ela estava no tempo certo, na hora certa, e aí aconteceu uma mudança de destino. Ela passou a mudar o destino financeiro da sua vida, porque estava no lugar certo e estava na hora certa. Isso não parece incrível, irmãos? Tempo certo é tudo, lugar certo é tudo. Então peça ao Espírito Santo para colocar você na hora certa e no lugar certo. Quem está entendendo, diga amém. O princípio é que você precisa ser guiado pelo Senhor. Se você ouvir a sua voz, será conduzido ao lugar de bênção. Você crê nisso? A Bíblia diz em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você estiver em comunhão, em intimidade com o Senhor, você vai ouvir a voz de Deus, para você estar no tempo certo e na hora certa, para você estar habilitado para receber toda a plenitude de Deus para a sua vida. Se você quer levantar sua mão, pode levantar. Eu quero declarar essa palavra sobre você, em nome de Jesus. Deus está te habilitando espiritualmente, para que você esteja no lugar certo, na hora certa, para que você receba toda a plenitude de Deus na sua vida. Quem crê, diga amém, e pode aplaudir esse Deus que é maravilhoso, e dar um glória a Deus aí. O Senhor vai colocar pessoas em sua vida para abençoá-lo. Esteja atento ao seu derredor, pois o anjo do Senhor está trabalhando para que a bênção chegue até você. Então, o que aconteceu com Pedro? Aconteceu. Volta lá agora
para o texto oficial nosso aqui da palavra. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Jesus estava no lugar certo e na hora certa. O que aconteceu? Uma circunstância que alterou aquele momento. Mas estava tudo, pastor, tudo no plano do Pai. Mas naquele momento a multidão começou a espremer Jesus. Naquele exato momento, naquela hora, ele não estava na montanha, ele estava na beira, né, do rio, do lago de Genezaré, ele estava ali. E a multidão começou a apertar. E você sabe quando a multidão aperta, você vai se comprimindo, né? Você vai se arrastando. E ele foi se arrastando e percebeu que ele estava entrando já dentro da água. Observe a cena. Aí ele falou, bom, eu tenho que resolver a coisa aqui. Mas tudo estava dentro de um propósito. Hora certa, lugar certo. E aí ele viu 2 barcos. Ele viu 2 barcos. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você está no tempo certo, na hora certa, você está debaixo dos olhos do Senhor. Você está debaixo da bondade do Senhor, debaixo da misericórdia, debaixo do favor, debaixo da graça, debaixo de tudo aquilo que Deus tem para você. Eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Você está debaixo dos olhos de amor, de graça e de misericórdia do Senhor. O Senhor viu os 2 barcos. Diga assim, o Senhor viu os 2 barcos. Diga de novo, Ele viu os 2 barcos. Tempo certo, hora certa, Jesus viu os 2 barcos. Aliás, Jesus já tinha visto o barco. Entenda o que eu vou falar. Ele já tinha visto. Certa vez, Jesus chegou e falou assim para Natanael: eu te vi debaixo da figueira. Eu te vi, né? Senhor, quando que você me viu? Eu te vi antes. Deixa eu falar uma coisa para você. Antes de Deus ver você, Ele já viu. Aonde que Deus já viu você? No ventre da sua mãe. Jesus já viu você. Ele já te chamou no ventre da sua mãe. Os olhos de bondade, de misericórdia, de bênção, de graça já estava sobre você quando você estava no útero da sua mãe. Observe Salmo 139. Salmo 139, versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. O que está escrito no versículo 16 aí? Os teus olhos me viram. Quando é que os olhos do Senhor viram Pedro e André? Ali? Não, antes. A chamada, pastor, não vem no dia que você foi salvo. Não vem no dia que você entregou sua vida para Deus. A chamada de Deus veio para você quando você estava no ventre da sua mãe. Deus já tinha te separado para que você fosse profeta. Quem crê, diga amém. Deus te chamou desde o ventre da sua mãe. Dá um aplauso, dá um glória a Deus e diz graças a Deus, porque a bondade do Senhor me viu lá no ventre da minha mamãe. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Você ainda era aquele zigotinho, né? Aquele zigoto, aquele bichinho lá dentro da barriga da sua mamãe, em formação. Você estava assim, assim? É, né? Eu estava assim, tudo assim, encolhidinho, né? Jesus viu você, irmão, lá na barriga da sua mãe. Olha como isso é forte, Brasil. Olha como isso é forte. Você é uma pessoa escolhida, chamada por Deus. E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Você é uma pessoa especial, porque lá no ventre Jesus viu você e já determinou que ia te abençoar. Porque ó, diz assim: e no teu livro foram escritos todos os meus dias, escritos e determinado quando nenhum deles havia. Ou seja,
Quando Jesus olhou para você no ventre da sua mãe, Ele escreveu a sua história. Então a história de Pedro, de Simão e de André, onde eles foram aqui chamados por Deus, não aconteceu ali, já tinha acontecido antes. Porque o que está acontecendo hoje já aconteceu. Nossa, pastor, agora eu fiquei confuso. Deixa eu falar para você. O que está acontecendo hoje aqui já aconteceu. Não, você não entendeu a revelação. O que está acontecendo hoje aqui, Deus mudando o seu destino, já aconteceu com você. Não é que você vai ser curado, você já foi curado. Não é que você vai arrumar um novo emprego, você já arrumou um novo emprego. Porque a bênção de Deus, as promessas de Deus, elas não estão no futuro, elas estão no passado. Se Deus determinou, já aconteceu. Isso é forte. Vira para o seu vizinho e fala assim: o que está acontecendo, já aconteceu. Diga de novo: o que está acontecendo, já aconteceu. Porque se Deus já determinou, já aconteceu. É só uma questão de tempo. É só a questão de você estar no tempo certo, na hora certa, para que essa plenitude se torne uma verdade na sua vida. Ai, meu Deus. Eu acho que vai precisar de mais de 2 cultos para falar sobre isso. Mas aqui tem muita revelação. Olha, presta atenção. Eu não quero ficar muito doido, não. Vamos ficar um pouco maluco aqui hoje? Vamos ou não vamos? Vocês estão comigo nisso, não? Fala assim para o seu vizinho: Deus tem mais para você hoje aí. Deus tem mais. Então abre em Efésios capítulo 2. Efésios. Eu disse que Deus nos viu quando? Na barriga da nossa mamãe. Mas olha o que diz Efésios capítulo 1, versículo 4. Ai, ai, ai. Olha como que o que está acontecendo já aconteceu muito tempo antes de você imaginar. É muito forte isso aqui. Vamos falar esse versículo junto, que eu não estou nem aguentando aqui falar esse versículo junto, porque toda vez que eu leio esse versículo me dá um profundo entendimento, uma profunda devoção a esse Deus maravilhoso. A minha paixão cresce, o meu amor cresce. Vamos falar, 1, 2, 3. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Não. Eu sei que estou falando algumas coisas que algumas pessoas não estão entendendo aqui nessa manhã. Jesus te viu antes do mundo ser criado, antes dos planetas serem criados, antes do universo ser formado, antes de Deus dizer: haja luz. Antes, a Bíblia diz que havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus disse em Gênesis 1: haja. Antes de Deus criar todas as coisas, Ele tirou de lá, irmão. Ele já tinha te visto, já tinha te escolhido. Então o chamado para você não veio só no ventre da sua mãe, veio antes de Deus criar o universo. Começa a glorificar o Senhor nessa manhã. Vai dizer: glória, glória, Senhor, glória, glória por tudo, glória pela minha vida, glória por tudo que o Senhor está fazendo, glória por essa revelação. Senhor, muito obrigado por esse chamado. Eu quero atender esse chamado, eu quero obedecer o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, porque o Senhor me planejou, o Senhor tem um propósito na minha vida antes de criar todas as coisas. Pai, eu te louvo por isso, eu te agradeço. Se você querer dar um glória a Deus, dá um louvor ao Senhor aí, aplauda Ele. Deus te criou, Deus te viu. Mas por quê? É a grande pergunta. Por que o Senhor te escolheu? Não poderia ter escolhido a outro? Vamos pensar assim?
Mas por que Deus escolheu você? Presta atenção. Algumas pessoas já disseram: não, Deus escolheu Pedro porque Pedro era o quê? Ousado. Sim ou não? Mas Pedro era, olha para cá, Pedro era ousado, mas também ele era o quê? Praguejante. Ele praguejou. Sabe o que é praguejar? Falar palavrão. Pedro falava palavrão. Ele falou lá, quando a Bíblia diz: você é de Jesus lá? Na fogueira, ele negou Jesus 3 vezes. Ele praguejou. Essa palavra praguejar é boca suja. Falou palavras. Quem aqui já falou um palavrão? Oh Jesus, tem misericórdia. Esses dias, no trânsito, uma pessoa me fechou, quase bati o carro. Eu falei assim: ô, seu abençoado. Ai meu Deus. Eu sei que a gente não fala, estou só falando assim, né? Ninguém aqui fala palavrão, todo mundo é santo, ninguém. Estou falando aqui com os anjos de Deus, aqui, congregação dos anjos. Olha, isso é maravilhoso. Pedro era, coloquei aqui algumas qualidades do caráter de Pedro: tempestivo, medroso, traidor, praguejante, violento. Porque, irmãos, como é que você vai escolher alguém violento? Sabe que a pessoa violenta que vai pro pau. Pedro, na hora da violência, ele tirou a espada e cortou a orelha do soldado. Você escolher alguém que corta a orelha de pessoas para fazer parte da sua equipe? Você escolher um nordestino, né? Eu sou do Nordeste, né? Na minha família. Você escolher um nordestino, cabra da peste, que arrancar lá a peixeira, parente de Lampião, da 3ª geração. Pedro era assim. Então, você pode falar: então Pedro foi escolhido por Deus. E Pedro era o tal sabe tudo, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Não importa, quando Deus te chamou, Ele sabia das tuas limitações. E vou te falar: Deus nos chama, Deus não escolhe, é uma frase, né? Deus não escolhe, né, aqueles que têm potencial, mas Deus escolhe aqueles que não têm, para fazer alguma coisa. Deus não escolhe os de nobre nascimento. Então Pedro, está tudo dentro. Deus conhece a limitação. Deus sabe que você foi abusado na infância. Talvez você não foi criado com seu pai ou com a sua mãe. Deus sabe das limitações emocionais, psicológicas que estão aí dentro de você. Deus sabe dos teus traumas. Deus sabe dos teus complexos, né? Deus conhece tudo, irmãos. Diante do Senhor não podemos esconder nada. Deus sabe a sua limitação. Mesmo assim Ele te escolheu. Sabe por quê? Porque Ele vai mudar o seu destino. E Ele vai trazer uma nova identidade sobre a sua vida de filho. Se você crer, dá um glória a Deus e aplauda o Senhor. Deus tem algo para fazer. Ai meu Deus, será que eu consigo terminar essa primeira palavra? Não vou conseguir. Mas olha o que diz 1 Coríntios capítulo 26. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Irmãos, reparai pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Olha lá, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, aqueles de sangue azul, né? Família rica, poderosa. Pelo contrário, diga pelo contrário. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu
as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, a fim de que toda honra, toda glória seja dada a Ele. Olha que coisa linda. Ou seja, Deus chamou você com as suas limitações para transformar você, para que você entenda que tudo que está acontecendo com você não tem nada a ver com você, mas apesar de você. Não tem nada a ver com você, mas apesar de você. Não tem nada a ver comigo, mas apesar de mim. Não tem nada a ver comigo, mas apesar de mim. Deus está fazendo uma grande obra através da minha vida, através da sua vida. Nós somos vasos de barro. Mas tem o seguinte: dentro desse vaso de barro tem um tesouro. Amém? E esse tesouro é Jesus, é a presença do Senhor, é a unção, é a vocação que Deus te deu. Você pode dizer um glória a Deus, pode aplaudir o Senhor. Tem unção aqui nessa manhã para Deus liberar um novo destino para você. Versículo 2: viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Olha que cena. Jesus sendo apertado pela multidão, sendo comprimido, ele viu 2 barcos. Nesses 2 barcos tinha o quê? Pescadores. Tinha o quê, irmãos? Repete. Pescadores. Pescadores é uma pessoa que pesca, que vivia da pesca, né? Essa era a empresa de Simão e de André. Eles tinham uma empresa de pesca normal, no cotidiano, mas eles estavam na hora certa, no lugar certo, porque aconteceu algo de extraordinário. Vamos ver o que aconteceu? Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia, e assentando, ensinava do barco as multidões. Gente, presta atenção nisso, é forte. Jesus, ele está comprimido por 5.000 pessoas para ensinar. Ele está na beira da praia, na beira do lago lá de Genezaré, e ele vê 2 barcos, e ele entra em um dos barcos. Tinha 2, ele tinha a opção de entrar em um dos 2, mas ele entrou no barco de Simão. A Bíblia diz que ele entrou no barco de Simão e André. Interessante que ele, quando entrou no barco, ele não fez um contrato de locação. Aqui no barco não diz que ele pediu licença. Ele teve que ser educado, pediu: com licença, eu vou usar o seu barco. Fala para o seu irmão assim: Deus está falando para você, com licença, mas Ele quer usar a sua vida. Com licença, irmão, Deus quer usar a sua vida. Com licença, Deus vai usar a sua vida poderosamente. Você crê nisso? Jesus entrou no barco. A Bíblia diz que ele não falou absolutamente nada. Ele entrou e ele usou o barco, porque a Bíblia diz que do barco, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Ele fez do barco, pastor, o altar. Ele fez do barco, pastor, o púlpito dele. Ele usou a instrumentalidade de Pedro. Ele usou aquilo que Pedro tinha. Eu vou te falar, e Pedro não negou. Pedro permitiu que Jesus usasse o seu barco. E o barco de Jesus alimentou o barco de Pedro, alimentou multidão. O barco de um pescador foi o púlpito para Jesus liberar cura, para Jesus liberar a palavra de salvação, para Jesus liberar a ressurreição. Você pode dizer amém? O barco de Pedro foi um instrumento. E Pedro falou: Senhor, pode usar esse barco. Será que nessa manhã você está disposto a dizer para Deus: Deus, usa esse coração. Deus, usa os meus lábios, usa a minha boca, usa a minha oração, usa as minhas mãos, usa os meus pés, usa a minha família, usa a minha casa, usa os meus talentos, usa a minha profissão. Tudo que eu tenho não é meu, pertence ao Senhor. O Senhor pode usar esse barco para fazer aquilo que o Senhor quer.
Usa, Senhor. Pedro não é como algumas pessoas, porque ele poderia ter dito: mas Senhor, esse barco não é tão grande, esse barco não é tão confortável. Poderia ter dito, sim ou não? Não é tão grande como o outro barco. Esse outro barco daquele pescador é maior que o meu. Estou conjecturando, né? Tem uma embarcação ali na frente que leva pessoas muito maior. Mas sabe de uma coisa? Na obra de Deus não existe comparação. Adonai Church é Adonai Church, ponto final. Além do véu, além do véu. Renascer é renascer. Todos são do Senhor. Assembleia de Deus, a Bleia, é a Bleia. Bleia, legal. A presbiteriana é a presbiteriana. A batista é a batista. Não tem comparação. Ninguém deve ser comparado, porque Deus escolhe pessoas, ministérios singularmente. Você não compare o ministério do pastor Edilson com o do pastor Armando. São ministérios diferentes. Com o do pastor Adriano, do Josué, todos os ministérios da igreja, cada um tem um ministério específico e ponto. Não podemos fazer comparação. Por quê? Porque se fizermos comparação, nós podemos viver uma crise, um complexo de superioridade ou de inferioridade. Pastor de uma igreja de 1000 membros, pastor de uma igreja de 500, de 5.000, não pode se comparar. Cada um no seu chamado, cada um na porção que Deus deu, cada um do dom que recebeu. Não existe comparações na obra de Deus. Amém? Pedro poderia ter dito também: meu barco está sujo, cheira mal. Imagina, quem aqui já viu o barco de pescador? Quem foi para a praia viu o barco de pescador? É um barquinho pequeno. Eles vão para a beira da praia, né, de madrugada, eles tiram lá os peixes, encostam o barco ali. Gente, é um cheiro, porque quando você tira, fica sempre um resíduo de peixe podre ali, né? Aí bate o sol, fede o barco. Pedro poderia dizer: Senhor, mestre, o meu barco está cheirando mal. Não, Pedro não falou isso. Deixa eu falar para você, talvez tem pessoas que falam assim: eu estou em pecado, como é que Deus vai me usar? Está acontecendo isso comigo, como é que Deus vai me usar? Eu estou sujo. Mas deixa eu falar uma coisa para você: se você está na hora certa, no tempo certo, Deus vai te lavar, Deus vai te purificar, hoje, aqui e agora. Se você está sujo pelo pecado, Deus vai te lavar hoje. Tem águas cristalinas do altar de Deus. Você vai sair daqui banhado, lavado pela palavra do Senhor. Se você crê, dá um amém. Pastor John Bevere, um escritor que ensina para liderança, ele contou que um dos pastores do ministério dele, né, foi procurá-lo. Chegou para ele e falou assim: pastor, olha só essa história. Pastor, porque ele tinha nasceu, né, na família dele, uma criança deficiente, acho que era síndrome de Down, alguma coisa assim. E ele não conseguiu trabalhar aquela situação, a esposa também não, e a criança foi crescendo e dando um pouquinho de trabalho para eles. Você tem que ter uma atenção mais especial, e eles não conseguiram trabalhar aquela situação. A esposa brigando com o marido com a esposa, e eles estavam se separando, divórcio. E eles eram líderes na igreja. E o pastor João chamou eles e disse assim: olha, tem um encargo para vocês. Foi almoçar com ele, né? A esposa não foi, porque estava já preparando o divórcio. E ele chegou para o pastor e começou a contar: pastor, olha, estou em crise no meu casamento, minha esposa já tacou a panela na minha cabeça, eu já briguei com ela,
os papéis já estão no advogado, eu estou me demitindo do ministério, e o pastor estava comendo lá no Vivano ali, comendo um carneiro, aleluia. Quer fazer o pastor feliz? Convida para comer um carneiro, aleluia. E estava ali comendo, e o pastor comendo. Ele falou: pastor, você está sendo muito insensível. Olha o meu problema. Eu estou contando para você que a minha família está sendo destruída, pastor. Você está comendo essa carne aí, seu gordo. E o pastor virou para ele e falou assim: ó, daqui a 2 meses vai começar o ministério de casais na igreja, e Deus falou para mim que você vai liderar esse ministério. Ele falou: pastor, você não está entendendo. Deixa eu te explicar. Ele falou: você não precisa explicar. Ele falou assim: Deus tem um chamado na sua vida. Mas pastor, como eu vou resolver? Já está marcado. Ele foi para casa, ele falando, dando testemunho: que pastor insensível. Esse pastor não se preocupa com o problema das ovelhas. Ele fica falando para vir nos cultos presenciais no meio da pandemia. Esse pastor está doido. Esse pastor está maluco da cabeça. E vocês entendem essas palavras, né? Elas são normais de acontecer, né? As críticas são normais. E aí ele foi, irmãos. E o pastor, antes de sair do restaurante, deu uma apostila para ele. Talvez casados para sempre. Essa apostila você vai estudar, e é isso que você vai ministrar. E ele pegou aquela apostila bravo, foi para casa. Ele falou que várias vezes pensou em queimar aquela apostila, jogar fora, pôr no lixo. E um dia ele começou a ler aquela apostila, papel do marido. Ele leu, e os olhos dele começou a se abrir. A revelação do Senhor veio sobre ele. Ele se arrependeu, pediu perdão para a esposa, pediu perdão para a filhinha, restaurou o casamento. E hoje no ministério que o pastor John estava contando, ele é um dos maiores preletores para casais, ressuscitando, restaurando famílias. Porque muitas vezes você pensa que você dá uma oportunidade para a pessoa e fala assim: olha, primeiro você precisa abandonar os pecados. Irmão, se eu for colocar as pessoas para trabalhar, entenda assim: só a hora que a pessoa abandonar os pecados dela, irmão, não vai ter ninguém trabalhando aqui na igreja. Ninguém falou amém, né? Porque a gente é religioso, né? Não, aquela pessoa, pastor, aquela pessoa está em pecado. Ué, põe ela no altar, você vai ver, o fogo vai queimar o pé dela, vai queimar o coração. Ela vai abandonar o pecado, vai se converter ao Senhor, vai se tornar um homem, uma mulher de Deus, e vai servir na casa de Deus. Porque quem serve na casa de Deus é santificado pelo Senhor, é abençoado pelo Senhor. O problema, deixa eu falar com eu, o problema não é que Jesus precisava do barco. Olha só, Jesus precisava do barco de Pedro, irmãos. Hein? Eu pergunto para você: Jesus precisava desse barco sujo, fedendo a peixe? Não, Jesus não precisava do barco de Pedro, porque Jesus, em Mateus 14, andou sobre as águas. Eu não sei, se eu fosse Jesus ali, então, Jesus é Jesus, né? Mas se eu fosse Jesus ali, eu tinha que impressionar 5.000 pessoas e andar sobre as águas, irmão. Chegou o pastor, andando sobre as águas, já tem poder ou não? As pessoas já ficam: nossa, esse irmão está andando sobre as águas. Jesus poderia falar: vou me afastar um pouco, entrar na água e começar a flutuar. Nossa, todo mundo ia dar ouvido para ele. Não, ele entrou num barquinho. Sabe por quê? Jesus não precisava do barco de Pedro, mas Pedro precisava da bênção de Deus no barco dele. Deixa eu falar, para Deus te usar, não é que Deus precisa de você. Deus não precisa de ninguém. O que Ele quer fazer, Ele faz. Se Ele manda fogo do céu, Ele manda. Se Ele quiser mudar a natureza, Ele muda. Mas Ele usa o seu barquinho para você ser abençoado por Ele, para que esse barquinho se torne um instrumento vivo de Deus, para a glória de Deus. Se você crê, diga amém, aplauda o Senhor. Deus não precisa de nada seu, você precisa de Deus. Você entende isso? Eu chego para o irmão, uma irmã fala assim: irmão, você pode servir nesse ministério? Não. Irmã, Deus está te chamando para cuidar de criança. Não. Meu irmão, Deus está te chamando para cantar.
Você tem talento. Não, Deus está te chamando para pregar, irmão. Por quê? Meu barquinho. Querido, transforma isso, muda isso em nome de Jesus. E por último, Pedro poderia dizer o seguinte: Senhor, sai do meu barco está amaldiçoado. Não tem gente assim? Eu tenho maldição na família. A pessoa ela comete um pecado, ela acha que está lá na 5ª geração passada. Eu creio em quebra de maldições, amém? Mas as maldições foram quebradas na cruz. Ninguém está entendendo o que eu estou falando? As maldições foram quebradas na cruz. Aí você fica ali, não, deixa eu fazer um mapeamento de 10 gerações passadas. Porque se fosse assim, eu sou descendente de índio. A minha tataravó era índia brava. E ela foi pegada a laço. A minha tataravó, ela matou portugueses, ela era guerreira. Está entendendo? Não precisa saber disso não. Mas isso para mim não tem efeito nenhum. Porque o dia que Jesus entrou na minha vida, a bênção do Senhor vai de mim até 1000 gerações. Você pode aplaudir o Senhor. Assim é na sua vida. Assim é na sua vida. Para de ficar procurando maldição. Olha aí, está acontecendo isso, alguma coisa. Olha, tem uma coisa lá do meu avô, do tataravô. Irmão, presta atenção. Sim, existem espíritos familiares, sim, nós sabemos disso. Mas você é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Dá um glória a Deus aí. Fala para o seu irmão, você está na bênção. Fala assim, o seu barquinho. Fala assim, o seu barquinho é o barquinho de Jesus. Deus vai usar a sua vida para a glória de Deus. Quem crê, diga amém, aplaude o Senhor. Deus quer usar você e Deus vai usar você. Pastor, meu barco é um fracasso. Trabalhei a noite toda e não apanhei nada. Minha família é um fracasso. Pois é, porque Deus é especialista em pegar fracasso e transformar em grandes vitórias. É isso que Deus faz. Deus é especialista nisso. Deus é especialista em transformar o caos, aleluia, em bênção. Deus pega famílias destruídas. Quantas famílias da igreja vieram destruídas, pastor? Deus restaurou. Deus restaura famílias. Deus restaura homens, mulheres. Eu era um drogado, um viciado, um prostituto. Eu nem sei o que eu era. Tão sujo, pastor. Tão sujo que eu era. Mas um dia, eu já contei isso aqui, eu não esqueço de contar, porque foi o dia da minha vida que Deus mudou o meu destino. Estava na hora certa, no lugar certo, numa pregação. O pastor estava pregando, e eu senti uma mão entrar dentro de mim e falar assim: filho, eu estou te lavando agora, tirando as suas maldições, os seus pecados. Eu levantei a mão, chorei a noite inteira. As minhas lágrimas desciam sobre o meu corpo, aquelas lágrimas se juntando às águas cristalinas dos céus, e eu passei a ser nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se você teve essa experiência, dá um glória a Deus e aplauda o Senhor. O seu barquinho é barco de bênção, de prosperidade. Amém ou não? Jesus não precisava do barco de Pedro, mas Pedro precisava de Jesus, precisava da bênção lá no barco. A história, vocês sabem o que aconteceu. Jesus usou o barco de Pedro, e logo depois que Jesus usou, o primeiro ato dele, interessante, né? Logo que Jesus pregou, falou assim: Pedro, agora, olha o que diz o texto, olha que bonito. Verso 4: quando acabou de falar, usou, disse a Simão: agora você sai do lado, lança as suas redes para pescar. Olha que coisa linda. Mas Pedro disse: mas Senhor, você entende, eu sou pescador, eu trabalhei a noite inteira e nada apanhei. E Jesus falou assim para Pedro, para Simão: pode lançar as redes. E Pedro falou assim: Senhor,
eu aceito. Sobre a tua palavra eu vou viver. Sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Sobre a tua promessa, você que está aqui nesta manhã, olha, escuta o que eu estou dizendo para você. Sobre essa palavra, se lance aos pés do Senhor. Trabalhe para o Senhor, sirva ao Senhor. Sabe por quê? Porque há uma recompensa. Porque Pedro fez isso, e a Bíblia diz que ele catou tanto peixe, que ele teve que chamar as pessoas do outro barco. Tal era a quantidade de peixes. Está vendo? Lugar certo, hora certa, tem bênção espiritual, chamado de Deus, bênção financeira, prosperidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Os irmãos aqui da igreja Adonai, eu posso dizer isso como testemunho. Na pandemia, todos prosperaram nesse lugar. Sim ou não? Todos prosperaram e todos continuarão prosperando, porque você está no lugar certo, na hora certa. Vai vir no seu barco muitos peixes para a glória de Deus. Se você crer, dá um glória a Deus aí. Esse é o chamado. Chamado tem a ver com uma disposição do meu coração de entender, de aceitar e de saber que tudo que eu tenho é emprestado. Na realidade, o barco que Jesus entrou já era dele. Porque aquele barco foi feito do quê? De madeira. Madeira da onde? Da árvore. Quem criou a árvore? O Senhor. Aliás, o Senhor criou todas as coisas, tudo é dele, tudo pertence a ele. Alguém pode dizer amém? O barco já era dele. Então, tudo que nós temos não é nosso, é emprestado. Dá para você entender isso? Você vai partir dessa terra, você vai levar alguma coisa? É? O pastor tem um carro, vai levar seu carro? Não. Quando você partir, você vai levar a sua esposa, o seu marido, assim, olha, eu vou morrer, minha família vai junto. Não. Às vezes acontece, né? Mas normalmente não, né? Aí morre o filho, morre o pai, morre a mãe, morre o avô. Meus pais já morreram, minha mãe morreu já, meus 2 irmãos já morreram. 2 irmãos que eu tinha, 3 irmãos que eu tinha, já morreram. 3 irmãos da minha família já foram. Às vezes acontece de morrer todo mundo junto, mas nem sempre é assim, não é? O que acontece é que a palavra de Deus está dizendo aqui que tudo que nós temos é emprestado. A Bíblia diz assim, 1 Timóteo, nada temos trazido a este mundo e nada vamos levar dele, irmãos. Tudo é de Deus. Quando você tem esse coração disposto a entender que a sua vida, sua casa, sua família, todos os seus recursos, sua inteligência, seus dons, tudo pertence a Ele, então, irmão, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer uma explosão de milagres na sua vida. Você não vai precisar ficar a noite inteira, pastor, tentando pescar peixe. Tem gente que fica a noite inteira tentando resolver problema financeiro, tentando resolver problema profissional, tentando resolver problema familiar, tentando resolver crise existencial. Deixa eu te falar, você não precisa disso. Você precisa pegar o seu barquinho e deixar Jesus entrar nele, porque quando Jesus entra no seu barquinho, você vai ter uma pesca maravilhosa, grandiosa, tudo vai ser acrescentado em abundância na sua vida. Como por você servir o Senhor, Deus vai te honrar. Quem crê, diga amém e aplaude o Senhor. Buscai primeiro o reino dele, tudo. Nossa casa, nossos bens, nossos barcos, nosso talento, tudo pertence a Ele. Esses dias eu fiz uma oração, falei, Senhor, a minha vida é para te servir. Se não for para te servir, Senhor, eu não preciso ficar aqui. Para quê? Por que eu vou ficar ocupando espaço? Eu quero te servir de todo o meu coração, enquanto tiver fôlego de vida. Amém? Deixa eu encerrar aqui. Certa faculdade de estudos agrícolas fez um apanhado das coisas que empregam na produção de 100 alqueires de milho. É muito, né? 100 alqueires de milho. Quem é fazendeiro aqui? Quem trabalhou em fazenda? 100 alqueires é muita coisa. Quanto que é um alqueire? Sei lá. Ué? Eu sei que é muito, é quilômetros, né? 100 alqueires de milho em 1.000 hectares de terreno. Foi feita uma pesquisa e descobriu-se o seguinte: que Deus contribui nessa fazenda com 1.800.000 litros de água,
3.200 litros de oxigênio, 2.400 quilos de carbono, 8.200 quilos de monóxido de carbono, 73 quilos de nitrogênio, 57 quilos de potássio, 18 quilos de fósforo, 34 quilos de enxofre nesses 100 hectares, 23 quilos de magnésio e 23 quilos de cálcio e 0,908 gramas de ferro, além do lodo, do zinco e do cobre, 100 alqueires de milho. Quem produziu tudo isso? O homem contribui na pesquisa para que isso aconteça 0,1%. Para que uma fazenda de 100 alqueires dê milhos, Deus, com a sua natureza, com tudo que Ele criou, Deus entra com 99,9% e o homem entra com 0,1%. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Tudo pertence ao Senhor, tudo é dele. O seu carro não é seu, sua esposa não é sua, seu filho não é seu, tudo é de Deus. Sua vida não é sua, tudo é de Deus. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, deixa ele usar poderosamente a sua vida. Você pode aplaudir o Senhor? Deus vai usar a sua vida poderosamente, eu declaro isso em nome de Jesus. Amém? Amém? Parte 1, parte 2 à noite, tá bom? Chamado precede a sua vocação. Estou falando do chamado. Para você ter o chamado, você precisa renunciar. Tudo que você tem não é seu. Davi, certa vez, deu uma oferta ao Senhor, deu um monte de coisa, um monte de riqueza. E ele falou: Senhor, teu ao Senhor é o reino, o poder e a glória. Tu te exaltaste sobre todos, riquezas e glórias vêm de ti, né? Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer, a todos dá força, e eu humildemente trago essa oferta que veio das tuas mãos. Está lá em 1 Crônicas 29, Davi falou assim: eu estou devolvendo o que o Senhor me deu. Nada é nosso, tudo é de Deus. O seu barquinho, não saia de mansinho. Pega o seu barquinho, consagra o seu barquinho, a sua vida para Deus. Deixa Deus te usar, porque Ele vai tirar o teu nome de Simão, de uma pessoa ansiosa, medrosa, para uma rocha. Deus quer levantar profetas a essa nação. Deus quer levantar homens e mulheres de Deus nessa cidade. Levante a sua mão. Deus quer levantar famílias santas, abençoadas, para servir o Senhor de todo o coração. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está aqui nesta manhã para te abençoar. Eu quero fazer essa oração com você em nome de Jesus. Levante a sua mão direita e repete comigo assim, diga: Senhor Jesus. Mas diga bem alto: Senhor Jesus. Eu aprendi nessa manhã que eu devo entregar o meu barco, não importa a condição que ele esteja, mas eu quero entregar a minha vida, a minha família, os meus recursos, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, para a glória, para o louvor. Pode me usar, Senhor. Usa a minha família, usa o meu dinheiro, usa os meus talentos. Senhor Jesus, o Senhor me viu antes da fundação do mundo, e o Senhor me chamou para que eu seja uma bênção. Diga: para que eu seja uma bênção, para que a minha família seja uma bênção, e eu me disponho a isso. Senhor, pode me usar em nome de Jesus. Senhor, muda o meu destino nesta manhã, muda o meu nome. Eu quero ser tudo que o Senhor planejou para que eu fosse. Se você crê, diga amém. Aplauda o Senhor mais forte.
Bem mais forte. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou